E há algo estranho acontecendo nos bastidores do mercado de criptomoedas, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que continua caindo forte nesse final de semana. Vou passar a perspectiva para essa semana que está começando. Vou também atualizar a análise dos eventos macroeconômicos que vamos ter nos próximos dias, comentar sobre algumas questões polêmicas aí, algumas questões que podem afetar diretamente as criptomoedas na próxima semana. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, comentar sobre como estão os indicadores que mostram os bastidores do mercado de criptomoedas, o que as baleias podem fazer. Também vou atualizar a análise gráfica das principais criptomoedas do mercado, que também estão caindo forte. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo, a seguir também o nosso canal no Telegram, porque lá a gente compartilha as informações assim que elas aparecem, tá? Então, bora lá atualizar a situação do Bitcoin que está caindo forte aí nos últimos dias. E aí, Tainan, o que você está vendo no gráfico? Pessoal, graficamente, tá? O Bitcoin formou alguns topos duplos nos últimos dias aí, né? E quando a gente olha aqui, a gente faz uma projeção do último topo duplo aqui que o Bitcoin formou, eu consigo ver aqui que, aparentemente, o Bitcoin já chegou aí no alvo desse topo duplo do último que a gente tinha comentado, tá? Ele rompeu alguns dias atrás aí, lá na sexta-feira o Bitcoin rompeu esse topo duplo, caindo forte, né? O alvo estava ali na região dos 58 mil dólares e hoje o Bitcoin aparentemente bateu ali nos 58 mil dólares. E, meus queridos, agora a gente tem que ter um pouco de cuidado aí em abrir operações short, tá? Operações apostando na queda. Inclusive, uma coisa que eu acho interessante para quem está em operações shorts aí apostando na queda é ir descendo o stop a partir de agora, tá? Mover ele um pouco mais para baixo, proteger o lucro que você já tem na operação. Por quê? Você está dizendo que vai subir, Taina? Não, mas a gente chegou numa região de suporte aqui, tá? A gente vê que nessa região em que o Bitcoin está aqui agora, se eu traçar aqui, eu não gosto de falar de um ponto, tá? Uma linha aqui, não. A gente vê que essa região aqui entre os 60 e os 56 mil dólares é uma região aí que não tem deixado o Bitcoin passar. Desde março, todas as vezes em que o Bitcoin caiu para essa região, ela segurou, tá? Tainan, então você está dizendo que a partir de agora é para comprar que o Bitcoin vai voar lá para 70 mil novamente? Não, tá? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a partir de agora a gente chegou numa região aí que pode ser suporte. Dependendo do que acontecer nessa semana, o mercado pode fazer até um repique aí, tá? Temos eventos aí muito complexos e imprevisíveis aí que vão ocorrer nessa próxima semana, tá? Então, é difícil falar se o Bitcoin vai romper ou não para baixo isso daqui, mas é só para alertar vocês aí que estão abrindo posições ou pretendem abrir posição short agora. Cuidado, tá? A gente está em cima de uma região de suporte. Do mesmo modo que uma semana atrás eu alertei aqui que não valia a pena abrir uma posição long no Bitcoin porque ele estava ali em uma região de resistência, agora é o contrário, a gente está em uma região de suporte e agora, se antes era arriscado abrir uma posição long apostando na alta, agora se torna arriscado abrir uma posição apostando na queda, tá? O que não quer dizer que é impossível ele cair, só quer dizer que a gente chegou num ponto complicado aqui em que o mercado nas últimas vezes que bateu mudou de direção, tá? Mas, pessoal, mais importante do que o que a gente está vendo aqui em termos de padrões gráficos é o que está acontecendo nos bastidores do mercado. Tem algo muito estranho acontecendo aqui. Eu vou mostrar para vocês, tá? Se vocês observarem aqui, pessoal, do dia 29 de julho, que é quando o Bitcoin vem caindo, observem o horário em que a queda do Bitcoin começa. 11 horas da manhã no dia 29 de julho, tá? Vamos colocar aqui no dia... Aí eu vou dar um desconto aqui, porque no dia 31 de julho, que foi o dia da reunião do Fed, o Bitcoin começou a cair ali por volta das 4 horas da tarde, foi o horário da reunião, tudo bem, tá? Mas quando a gente vai aqui para os outros dias, olhem só, 11 horas da manhã, tá? Outro dia aqui que o Bitcoin caiu forte ali, né? O dia 2 de agosto, 11 horas da manhã, observe, 11 horas da manhã, outro despejo aqui no Bitcoin. Quando a gente vai ali para o dia 3 de agosto, né? Que no caso aí foi ontem, né? Foi um sábado. Observem, ali por volta das 11 horas da manhã, meio-dia também, o Bitcoin virou, tá? E hoje, domingo, galera, domingo, dia que não temos dados macroeconômicos, não tivemos aí nenhum evento geopolítico relevante, nenhum evento interno do mercado de criptomoedas, às 11 horas da manhã, o Bitcoin, ele caiu, tá? Então a gente está vendo aqui que existe um padrão
às 11 horas da manhã, o Bitcoin está caindo. Tainan, você sabe o que é isso? Pessoal, saber, infelizmente eu não sei, tá? Mas uma coisa que eu suspeito é que é o seguinte, provavelmente alguém grande está vendendo para causar essa queda, né? Uma pessoa sozinha, eu, Tainan, vendendo, não iria causar uma queda dessa nunca, tá? Coitado de mim. Acredito que a maioria das pessoas sozinhas vendendo não causariam, mas uma baleia, ou seja, um investidor grande que tem muitos bitcoins poderia fazer essa queda, tá? Então, o que eu vejo aqui é o seguinte, meus queridos, aparentemente alguma baleia está vendendo nesses horários, provavelmente com robô, tá? Muitas baleias aí, ou fundos, sei lá, corretoras podem estar despejando no mercado exatamente nesse horário, podem ter programado um bot ali para vender sempre que dá esse horário aí de 11 horas da manhã, porque geralmente é um horário que o mercado tem mais liquidez, né, pessoal? No dia da reunião do Fed, foi no horário da reunião do Fed, né? O mercado americano subindo forte, provavelmente tinha muita liquidez de pessoas ali comprando criptomoedas, acreditando que as criptomoedas iriam subir, acompanhando o mercado americano ali durante o dia da reunião do Fed, quando o Jerome Powell estava falando que eles iriam cortar os juros, mas parece que aproveitaram essa liquidez aí para despejar em cima do pessoal e o Bitcoin caiu ali naquela hora, tá? Tainan, o que você está querendo dizer com isso? Você está querendo falar para a gente vender sempre que chegar às 11 horas da manhã e aproveitar esse movimento? Não estou falando isso, tá? Só estou mostrando para vocês que tem algo estranho acontecendo aí. Alguém grande está despejando bitcoins. Ah, Tainan, será que a Mt. Gox... Pessoal, a Mt. Gox ela não está vendendo bitcoins no mercado, ela está devolvendo os bitcoins que os investidores que tinham dinheiro na corretora lá em 2015, quando ela quebrou, perderam lá, o dinheiro que ficou preso. No caso, eles estão devolvendo os bitcoins e, como eu suspeitava, nem todos, ou a maioria dos investidores ali que tiveram seus bitcoins presos na Mt. Gox não estão vendendo, eles estão holdando, tá? Isso aí, dados on-chain recentes mostraram isso, depois eu posso até trazer isso aqui no canal, mas a gente pode ter aí alguma instituição. Pessoal, aquelas vendas do governo da Alemanha e outros governos aí, geralmente são feitas para empresas aí como a Coinbase ou empresas grandes, né, Bitstamp, e elas vendem esses bitcoins por meio do mercado OTC para não despejar no mercado, porque se você chega lá e vende, sei lá, o governo alemão tinha alguns, se eu não me engano, alguns bilhões de dólares em bitcoins, se eles vendem isso de uma vez, eles jogam o preço lá embaixo, tá? Então eles vendem para o OTC e o OTC vai despejando aos poucos. Minha suspeita é que isso aqui possa ser alguma baleia aí, algum OTC vendendo aos poucos aí, diluindo esses bitcoins aí no mercado, tá? Eu não tenho certeza, pode ser também alguém grande aí, né? Um Warren Buffett da vida aí, inclusive eu vou falar disso, tá? Mas em termos de análise gráfica, pessoal, é isso que a gente tem. Não tenho nenhum padrão, não consigo ver nenhum padrão gráfico novo aqui no Bitcoin agora. O mercado está caindo muito rápido nos últimos dias aí. E ele não tem formado novos padrões, tá? Então a gente agora tem que aguardar o Bitcoin formar algum padrão para a gente conseguir fazer uma projeção de preço para ver qual direção que ele está apontando, tá? Mas, meus queridos, a gente sabe que o Bitcoin acompanha muito o mercado americano, né? E o mercado americano tem caído forte nos últimos dias, tá? Quando a gente vai aqui para o SP500, meus queridos, isso aqui está sendo os piores dias aí, talvez desde 2022 para as bolsas americanas, tá? Tá caindo forte as bolsas americanas, e isso aqui está acontecendo, pessoal, pelo medo da recessão, tá? Como eu comentei com vocês no último vídeo aí na sexta-feira, a gente teve dados macroeconômicos recentes aí, assustando os investidores, causando medo de recessão, e isso provavelmente está provocando uma realização de lucro, principalmente para empresas de tecnologia, tá? Como eu comentei com vocês, a gente teve aí, desde que começou essa temporada de balanços lá nos Estados Unidos, a gente está tendo aí uma queda forte de empresas lá dos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui se eu acho o índice da Nasdaq aqui. Eu não estou achando aqui agora, tá, pessoal? Mas, tá, já tenho salvo aqui, tá? Disfarça. Mas, pessoal, deixa eu ver aqui, Nasdaq, tá? Nasdaq 100, tá? Olha como tá caindo isso aqui. Isso começou a cair ali a partir do início da temporada de balanço do segundo trimestre de 2024. Tá? Muitas dessas empresas aí que são empresas de tecnologia como a Google, Apple, elas estão reportando resultados aí, muitas vezes até dentro do esperado, melhores do que o esperado, mas elas estão reportando projeções futuras de receitas
que não estão agradando os investidores e aparentemente os investidores estão despejando. E lembrando, pessoal, o que puxou o mundo para cima, os ativos de risco para cima, criptomoedas, ações americanas do início de 2023 até agora, foi essa possível bolha aí da inteligência artificial. Então o mercado subindo. Que a inteligência artificial, que a IA vai mudar o mundo, as empresas de IA vão lucrar bastante e tal. Isso parece que os investidores estão caindo na real, que também não é assim, tá? Aí surgiu agora esse medo de recessão, a economia dos Estados Unidos desacelerando e parece que os investidores estão querendo realizar lucro e não parece que é só os investidores pequenos não, viu? Porque na última semana saíram notícias como essa daqui, tá? De que o Warren Buffett, que é conhecido aí como um dos mais respeitados investidores do mundo, ele vendeu quase metade da sua participação na Apple, tá? Que é uma dessas empresas de tecnologia que vem puxando o mercado para cima. Isso aí, com certeza, foi jogar fogo na gasolina no fogo, né? Porque o mercado já está caindo nos últimos dias, o mercado já está assustado com os dados macroeconômicos dos Estados Unidos que vieram mostrando a economia desacelerando. O mercado está assustado com os balanços das empresas de tecnologia ali que não estão mais passando projeções de crescimento absurdas, né? E a gente tem essa situação aí, tá? Grandes investidores agora vendendo. Essa informação assusta muito os investidores, assusta muito o mercado e a gente vai ter que ficar de olho nisso daí, tá? Eu só faço uma ressalva, pessoal. Não é a primeira vez que eu vejo o Warren Buffett vendendo aí grandes quantidades de ações no mercado e isso assustando, tá? Lá em 2022 aconteceu, em 2023 também teve notícias de que o Warren Buffett estava vendendo quantidades de ações. E assim, pessoal, ele vender por si só não quer dizer muita coisa, tá? Porque é normal, as carteiras elas costumam ser reajustadas, os investidores eles trocam ativos. Eu acho que essa empresa não é interessante mais, eu vou vender uma parte da participação nela e vou comprar uma outra aqui que eu acho que pode crescer mais daqui para frente, tá? Então isso é meio que normal, mas só para alertar vocês de que a gente tem mais essa notícia aí assustando os mercados. Em termos aqui de dados macroeconômicos, pessoal, amanhã, segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024, nós vamos ter 2 dados que podem mexer com o mercado americano, tá? Esses dados são referentes ao setor de serviços lá dos Estados Unidos, tá? A gente vai ter o PMI, ISM de produtos não manufaturados e o PMI de serviços de julho, tá? O mais importante aqui é o PMI e ISM de produtos não manufaturados, que vai ser divulgado às 11 horas da manhã no horário de Brasília de amanhã. A expectativa dos investidores e dos economistas que fazem as projeções aí do mercado é que ele venha em 51,4, tá? Se ele vier acima disso ou igual a 51,4, o mercado pode reagir bem, tá? Porque isso vai indicar que a economia dos Estados Unidos está seguindo forte, né? Tá seguindo aí talvez até melhor do que o esperado, não está tendo uma recessão, né? Entre aspas, como o pessoal imagina, a coisa não está desandando tão rápido, mas se ele vier abaixo de 51,4, a coisa pode complicar bastante, viu, pessoal? Porque se ele vier abaixo de 51,4, já mostra que os economistas erraram. A economia dos Estados Unidos está desacelerando mais rápido do que todo mundo pensa. Se ele vier abaixo de 50, aí complica, porque ele vai estar mostrando uma contração, tá? E se mostrar uma contração no setor de serviços, meus amigos, aí é uma coisa que pode ser um sinal meio que perigoso lá para os Estados Unidos, tá? Pode sinalizar que o desemprego vai começar a aumentar mais rápido, que a economia está desacelerando muito rápido. E lembrando, o PMI industrial que a gente viu na semana passada, que veio ali pior do que o esperado, PMI industrial nos Estados Unidos já tem muito tempo que ele não vem muito bom, tá? Ele normalmente aí não está mostrando bons resultados. Agora, o PMI do setor de serviços, pessoal, a economia dos Estados Unidos lá, ela é baseada praticamente em serviços, tá? Então, o PMI do setor de serviços, que é o maior setor da economia americana, vindo ruim, vindo pior do que o esperado, é um sinal vermelho, tá? É um sinal de que vamos dizer assim, o motor da economia dos Estados Unidos já não está indo bem, tá? Além desses dados, pessoal, a gente vai ter de relevante só na quinta-feira ali os pedidos judiciais de seguro-desemprego, tá? No geral, essa é uma semana em que a gente não tem muitos dados macroeconômicos, a gente ainda vai ter a temporada de balanços lá dos Estados Unidos, a gente vai ter divulgação de alguns balanços aí, mas assim, os balanços mais aguardados aí, mais preocupantes do mercado, na minha visão, eram das Big Techs que já foram divulgados, pelo menos
Até agora, tá? Nessa semana a gente não vai ter nenhum balanço novo. Então essa semana que vai se iniciar agora, a partir do dia 5 de agosto, ela tende a ser uma semana mais calma em termos de dados macroeconômicos, de eventos aí de corporativos, de balanços de empresas, mas tem uma coisa em que a gente deve prestar bastante atenção nos próximos dias, que são as tensões geopolíticas no Oriente Médio, tá? Nos últimos dias, pessoal, os Estados Unidos pediram que os americanos deixem o Líbano com qualquer passagem disponível, tá? Os Estados Unidos estão apelando aos cidadãos americanos que estão no Líbano para sair de lá urgentemente, porque existe o risco de um conflito armado de grandes proporções naquela região, envolvendo Israel, envolvendo o Irã, envolvendo o Hezbollah, que é um grupo que atua no Líbano, tá? Então Israel pode acabar revidando alguma coisa no Líbano, enfim. Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Então a situação ela é extremamente complicada e existe risco de a qualquer momento o Irã fazer algo para retalhar o que aconteceu aí dentro do território iraniano nos últimos dias com o líder de um dos grupos lá que o Irã apoia, tá? Que vocês sabem qual é. Então assim, meus queridos, isso daqui, qual que é o medo do mercado em relação a isso daqui? Tá? O medo é o Irã vai lá e retalha Israel. Israel não gosta da retaliação, se ela for muito pesada, Israel pode querer retalhar de volta o Irã. O Irã vai lá e retalha de volta a retaliação da retaliação. E aí isso pode virar uma guerra de grandes proporções. Tá? Isso pode envolver dois países militarmente fortes e pode entrar um outro ator aqui no meio que se chama Estados Unidos, que se ele vê que Israel está em situação difícil, os Estados Unidos podem entrar, podem atacar o Irã também, e aí isso pode virar uma guerra generalizada. Tainan, como que isso impacta o Bitcoin, as criptomoedas? Pessoal, primeiro, tá, os Estados Unidos lutando com o Irã, uma guerra envolvendo Israel, causaria aversão a risco no mundo. Os investidores ficariam com medo. Investidores com medo, eles não vão comprar ativos de risco, tá? Eles não vão comprar ações, eles não vão comprar criptomoedas. E segundo, pessoal, o Irã, muita gente não sabe, mas ele está numa localização geográfica que, se ele quiser atrapalhar a economia mundial e parar, dificultar o comércio mundial, ele consegue, tá? Ele pode fechar ali aquela região, se eu não me engano, do Iêmen ali, no Golfo de Aden, então não sei exatamente o nome. E tem também o Golfo Pérsico ali, que o Irã consegue fechar no Estreito de Hormuz, por onde passa muito petróleo que vem principalmente do Iraque, do Kuwait, de alguns outros países ali, tá? Então isso poderia fazer principalmente o preço do petróleo disparar no mundo. Se o preço do petróleo dispara no mundo, o que acontece? A recessão, tá? Aí a gente poderia ter uma recessão, porque o poder de compra vai embora, né? Petróleo é a energia do mundo, pessoal. Tudo que você faz precisa de petróleo. Você gasta petróleo para ir de um lugar ao outro. Toda a mercadoria, ela precisa ser transportada por veículos movidos a petróleo. Então, se o petróleo sobe, o preço de tudo tende a subir, o poder de compra das pessoas tende a cair, e a gente cai numa recessão. Isso aconteceu nos final dos anos 70, anos 80 ali, com a crise do petróleo, tá? O mundo já viu esse tipo de coisa. Então, esse é o grande medo, tá? Se acontece uma coisa dessas, os investidores, eles ficam com medo, eles ficam preocupados. Então, o grande medo é acontecer isso. Tainan, você está dizendo que vai acontecer isso? Não. Só estou dizendo que esse é o pior dos cenários que o mercado teme, tá? Um conflito ali envolvendo o Irã, os Estados Unidos, o Irã fecha aquela região ali por onde passa boa parte do comércio mundial e o preço de tudo sobe de uma hora para outra, tá? E a gente não pode deixar de olhar também, pessoal, a situação aqui do TRDR, tá? Meus queridos, na análise de sentimento do Bitcoin, a gente está vendo algo aí complicado, tá? A galera tá abrindo posição long, né? O pessoal tá abrindo posição apostando na alta aí do mercado. O long short rate já está em quase 3. Tá mostrando que a gente tem quase 3 pessoas apostando que o mercado vai subir para cada pessoa que aposta que ele vai cair. O Open Interest, que é um indicador aí que mostra a quantidade de posições aí, o volume de posições sendo abertas, ele tem subido. Isso mostra que o pessoal tá abrindo posição longa. O mercado tá caindo, o pessoal segue apostando na alta. E geralmente quando as pessoas apostam na alta, as baleias jogam o mercado contra elas para liquidar essas pessoas, tá? Então, isso aqui tá um sinal de perigo. Agora, de tarde, né, ali por volta das 2 horas da tarde, o Bitcoin caiu ali para baixo dos 58 mil e liquidou uma galera, meus queridos. A gente vê aqui que o Bitcoin simplesmente tirou muita gente do mercado nessa brincadeira toda. E será que ele vai mudar de direção agora? Eu acho que vai depender do que o pessoal vai fazer. O pessoal, será que eles vão continuar abrindo posições, insistindo na alta? Eu não sei, tá?
talvez isso aqui possa ser suficiente, mas eu acho que vai depender muito também dessa situação geopolítica lá do Irã, Israel, isso aí, pessoal, é o que eu acho que está causando mais tensão no mercado agora, tá? Tá todo mundo com medo de onde que isso pode parar. E indo aqui para os indicadores de sentimento da Highblock, sinceramente, pessoal, para mim já pegou boa parte da liquidez que tinha, tá? Não tô conseguindo ver muita liquidez abaixo aqui para justificar o Bitcoin continuar caindo, tá? Acima parece que tem um monte de liquidez. Quando a gente olha aqui, a gente vê, nossa, a região de 67 mil, 68 mil dólares tem bastante liquidez, né? Só que tem um detalhe, pessoal. Essa liquidez, por exemplo, que está aqui na região dos 67 mil, ela começou a se formar quando o Bitcoin estava ali nos 61 mil. O Bitcoin hoje chegou a cair ali nos 57.600. Tá? Isso quer dizer que muitas das pessoas que estavam aqui apostando na queda ganharam dinheiro com a queda. Então talvez a gente não tenha toda essa liquidez acima, igual o mapa de calor está mostrando aqui. Tá? Então, mapa de calor aqui para mim, pessoal, ele tá meio que zerado, tá? Para mim não temos muita liquidez de nenhum dos lados aqui agora nova, né? O pessoal não tá abrindo muitas posições por enquanto, pelo menos depois dessa onda de liquidação que teve aí nas últimas horas, tá? Vamos aguardar assim que a gente tiver novidades, eu atualizo vocês, mas se não tem liquidez, começa a ficar um pouco inviável aí de as baleias continuarem jogando o mercado para baixo, tá? E vamos falar também da situação das altcoins. Temos que começar, como sempre, aqui pela Ethereum, tá, pessoal? Que é a segunda mais importante criptomoeda do mercado aí, depois do Bitcoin, né? E galera, gráfico da Ethereum, tá? Ethereum nos últimos dias tinha feito uma bandeira de baixa que eu vim alertando aqui na terça-feira. Ela bateu ali nos 2.900 dólares, que era o alvo dessa bandeira de baixa. Bateu ontem, né? E hoje ela continuou caindo aí, tá? Pessoal, agora essa bandeira de baixa que para mim ela já está finalizada. O que me chama atenção aqui no gráfico da Ethereum agora, o que me preocupa um pouco é que ela pode estar formando um gigantesco topo duplo, que é um padrão que normalmente indica a reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Então, olha isso daqui, meus queridos. Se você olhar aqui, ó, topo duplo, tá? Aparentemente aqui quase rompendo. Tainan, já rompeu? Pessoal, depende de como vai fechar o gráfico diário hoje, tá? Se o gráfico diário do Bitcoin fechar nessa região aqui, abaixo dos 2.800 dólares, para mim vai ter rompido, tá? E o pior de tudo aqui, pessoal, não é só o padrão e sim o alvo, tá? Se a gente fizer uma projeção aqui do alvo desse possível topo duplo que a Ethereum parece estar rompendo para baixo, a gente está falando de alvo lá nos 1.800 dólares, tá? Então a Ethereum pode voltar para aquela região em que ela esteve aí ao longo do último bear market, tá? O que pode ser bom para quem está querendo acumular moedas aí, pensando no ciclo de alta, que em algum momento vai acontecer, mas vocês sabem que é complicado, porque tem gente comprado aqui, o pessoal que está comprado, principalmente em altcoins, isso aqui pode doer, tá? O pessoal que está muito pesado em altcoins, uma queda da Ethereum aí para, sei lá, 1.800 dólares, 33% de queda, é uma queda aí que provavelmente iria fazer muita gente ficar triste aí, tá? Principalmente o pessoal que está muito pesado, muito posicionado desde a alta histórica do Bitcoin lá em março, tá? Então, atenção aí na Ethereum, porque a situação aqui tá meio, assim, perigosa, tá? Depois eu atualizo vocês aí sobre o fechamento do gráfico diário, fecha às 21 horas no horário de Brasília, tá? Não fechou ainda, mas temos que ficar de olho nisso daqui, porque é uma situação complicada, tá? Pessoal, temos que falar aqui também da Solana, né? A Solana hoje, meus queridos, ela tá resistindo, tá? O mercado todo caindo, o Bitcoin caindo, Ethereum caindo e a Solana ainda no 0 a 0, né? Ela chegou a cair ao longo do dia ali, mas ela está se segurando. Ela bateu o alvo daquele padrão que a gente tinha comentado nos últimos dias aí, né, pessoal? A Solana tinha rompido uma flâmula para baixo ali, tá? Eu acho que foi na sexta-feira que eu falei dessa flâmula. E já bateu o alvo ali, que era na região dos 137 dólares, aproximadamente 138, tá? Solana agora, pessoal, está em uma região de suporte, tá? Ela não pode perder essa região, mas ao contrário da Ethereum, que está ali numa situação meio assustadora, né? Vamos falar a verdade, uma situação assustadora. Ao contrário da Ethereum, que está em uma situação meio assustadora, a Solana, por enquanto, está se segurando em uma região de suporte. Lembrando, pessoal, tem um ETF de Solana que pode sair aí nos próximos meses, e isso está deixando o mercado mais animado com Solana, tá? Mas, no geral, entre a região dos 130 e 120 dólares, a gente tem uma zona de suporte aqui para Solana. Se ela perder isso daqui, aí a conversa muda, tá? Aí a coisa complica realmente para Solana. Ela pode cair bastante, mas por enquanto ela está aí se segurando, tá? Temos que falar também de outras criptomoedas importantes aí. A Binance Coin, né? Vou colocar aqui no gráfico dela Spot.
E, pessoal, Binance Coin pra mim já bateu o alvo daquele ombro, cabeça, ombro que a gente via nos últimos dias aí, tá? Eu acho que na sexta-feira eu falei desse ombro, cabeça, ombro. Alvo ali na região dos $500, já bateu o alvo e por enquanto eu não consigo ver um padrão gráfico novo aqui na Binance Coin, tá? Pra mim tem um gráfico aqui que não tem padrão novo, a gente vai ter que aguardar aí para ver se ela forma algum padrão para a gente poder montar uma posição de trading, tá? Outra criptomoeda importante, pessoal, a ADA Cardano bateu no alvo daquele pivô de baixa que ela havia rompido nos últimos dias. O alvo era na região dos 33 centavos, ela chegou a 33 hoje, tá? Então, Cardano aí bateu o nosso alvo aí também, tá? Caiu forte nos últimos dias. Por enquanto está numa região de suporte, região que segurou ela nos últimos meses aí, tá? A gente tem que ficar de olho agora, porque se ela perder a região dos 33, aí complica. Mas por enquanto ela tá se segurando aí, tá? Eu acho que se a Ethereum perder o suporte ali, aí sim a Cardano pode acabar perdendo as estribeiras também, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de falar é a Matic, pessoal. Quando a gente vai aqui para o gráfico da Matic, Matic já está quase no alvo daquela cunha ascendente que a gente vem desenhando nos últimos dias, tá? Matic rompeu para baixo ali lá no dia 18 de julho, uma cunha ascendente. O alvo para ela está ali na região de aproximadamente 40 centavos de dólares, hoje ela chegou a 40, tá? Chegou a 41, quase 40, mas dá para considerar que já bateu o alvo, tá? Então, Matic aqui para mim já chegou no alvo. Eu agora aguardaria ela fazer algum padrão gráfico para a gente ter uma noção de direção para onde ela pode ir, tá? Eu acho que ela mais acompanha a Ethereum e as outras moedas do que ter uma vida própria, né? Do que acompanhar os próprios padrões, tá? Mas ela agora está na região de suporte, a região dos 40 centavos de dólar é uma região de suporte chave aí para Matic que ela não pode romper, tá? Se ela romper isso aqui, eu acho que a coisa fica um pouco complicada, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, a moeda aí importante, Chainlink, tá? Chainlink também é uma moeda importantíssima do mercado de criptomoedas, que, infelizmente, meus queridos, para mim a Chainlink rompeu aquele ombro, cabeça ombro que a gente está comentando, tá? Para mim ela já está aqui prestes a romper a cabeça desse pivô de baixa aqui, e se a gente fizer uma projeção desse ombro, cabeça ombro é alvo nos $7, tá? Então eu vejo aí possibilidade da Chainlink ir nos $7 nos próximos dias ou horas, tá? Difícil saber exatamente o momento, eu acho que depende muito do que vai acontecer com o Bitcoin nos próximos dias aí, tá? Se o Bitcoin se segurar, talvez a coisa muda. Polkadot, pessoal, quase no alvo da nossa flâmula, né? Tinha desenhado uma flâmula aí para Polkadot com alvo lá na região de aproximadamente $4, tá? Então, Polkadot para mim agora tá $4,79, chegou a $4,54 hoje, para mim ela tem mais espaço para cair ali até os $4, tá? XRP, pessoal, outra moeda importantíssima aí que a gente não pode deixar de falar, né? XRP, meus queridos, está formando aqui aquele possível topo duplo que a gente temia nos últimos dias, tá? Olhando o gráfico da XRP, dá para ver que ela está ensaiando aí um rompimento desse possível topo duplo. Se ela romper essa região de 53 centavos para baixo, o alvo está lá nos 43 centavos de dólares, tá? Então o XRP pode aí cair para os 43 centavos de dólares nos próximos dias, semanas, talvez meses, tá? Não dá para saber exatamente quando a XRP vai cair, mas eu acho que vai depender muito do que vai acontecer com o Bitcoin, e o Bitcoin está dependendo de eventos geopolíticos, eventos macroeconômicos. A gente vai saber amanhã quando o mercado americano abrir, tá? Quando as coisas voltarem a funcionar lá nos Estados Unidos. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, AVAX, tá? A AVAX é uma moeda importantíssima do mercado. Para mim, a AVAX é o que eu já vim falando há alguns dias, tá? Ela rompeu para baixo aí um padrão gráfico conhecido como ombro, cabeça, ombro, com alvo lá na região de $13, tá? Então, para mim, a AVAX tem tudo aí para ir buscar os $13. Infelizmente, tá? É o que eu estou conseguindo enxergar aqui no gráfico da AVAX por enquanto, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, DOG, tá? DOG é uma moeda aí que eu já venho alertando há muito tempo que ela tá formando um padrão de baixa. Ela caiu forte nos próximos dias e para mim ela tem mais espaço para queda aqui, tá? Se a gente olhar aqui, a gente vê espaço para DOG cair pelo menos mais uns 40%. Então, infelizmente a situação dela tá feia, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, que o pessoal ama ela também, é a VI, tá? A VI, pessoal, sinceramente, para mim ela já tá na lona aqui, tá? Ela já tá nos $99 ali, né? Ela tá na região de suporte, não tô conseguindo ver um padrão muito bem definido para ela, tá? Então, para mim, a VI tá aí na lona, infelizmente, a moeda que não tá conseguindo se manter, tá? Pendulum, pessoal, essa aí é a queridinha do mercado nos últimos tempos, né?
tá quase no alvo do nosso topo duplo lá em $2, tá? Então, pêndulo para mim tá indo em direção aos $2, que é o alvo do nosso topo duplo, ainda não atingiu, beleza? Pessoal, por esse vídeo é isso. Desejo a todos uma excelente semana. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal no Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de domingo, uma excelente semana. Até mais. Tchau.